meu amigo vascaíno, um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. O dia começou para lá de agitado no Vasco da Gama. A gente vai falar muito aí sobre o jogo decisivo do Vasco da Gama hoje na Copinha. O Vasco com aquela obrigação de vencer o Flamengo de Guarulhos para não passar susto. O Vasco que negocia aí com novos patrocinadores, inclusive o fornecedor de material esportivo deve mudar. Vamos falar aqui também sobre a situação do jogo treino do Vasco que acontece no sábado, porque já temos aí o adversário definido. Vamos falar aqui sobre a situação de saída de jogador, mais um cria pode deixar o Vasco da Gama, e vamos falar aqui sobre a situação de reforços, tá? E atenção, porque a gente teve novidades na parte da manhã envolvendo Davi Terãs, certo? A gente vai falar aqui também sobre outras atualizações no mercado, tá? E digo para vocês, não adianta ficar colocando jogadores americanos aí, lá da Major League Soccer, aqui no Vasco. O jogador que o Vasco negocia é sim o Emanuel Reynoso. Então, a gente vai falar muito sobre essa situação. Eu peço a você que não é inscrito, tá? Para se inscrever no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bora aí para o vídeo. Meus amigos, hoje às 15h15, com transmissão da Cazé TV, o Vasco faz o seu terceiro jogo na Copinha. O primeiro jogo do Vasco foi o horripilante. O Vasco empatou com o Macapá 1-1. Depois o Vasco venceu o Potiguar por 2-0, 2 gols do Paixão. E o Vasco hoje se encontra na segunda colocação na Copinha. Então o Vasco tem a obrigação de vencer para não passar susto nenhum. Lembrando que são dois clubes aí que passam para a próxima fase. O clube que ficar em primeiro lugar tem a vantagem de permanecer na cidade de Guarulhos, certo? Força aí para os meninos da Colina. Meus amigos, situação aí de novo patrocinador. A gente tomou conhecimento aí que o Vasco negocia um patrocinador master, tá? A Pixbet não está nem colocando o seu logo no uniforme do Vasco da Gama nos treinamentos lá do Uruguai, tá? Então, a Pixbet não fica no Vasco, o Vasco procurando um novo patrocinador master. Tem preponderância aí para a casa de apostas, né? E a tendência é que a gente tenha novidades envolvendo essa situação da Crefisa aí no Vasco da Gama a partir do dia 22, quando o Pedrinho assume e levará o projeto aí para o senhor Lúcio Barbosa, o senhor da SAF. Lembrando que, recentemente, a Vral e o mercado Bitcoin deixaram o Vasco da Gama. O Vasco não quis mais, por serem patrocinadores aí que estão com os valores defasados aí no mercado. Perfeito? Bom, situação de fornecedor de material esportivo. O Vasco tem duas propostas aí, tá? O Vasco tem uma proposta da Crestor, certo? Para ser o embaixador aqui no continente americano, tá? Da empresa, e o Vasco teria uma proposta também da Puma, tá? A tendência é que a capa não permaneça no Vasco da Gama, um contrato altamente lesivo aí, 4 milhões é o que o Vasco recebe aí anualmente, né? Uma grande vergonha aí
essa situação desse contrato. Nada contra a capa, mas o valor está defasado. Bom, o Vasco já sabe quem enfrentará, definido aí o time que fará o jogo treino com o Vasco da Gama. Será a seleção de Maldonado, certo? Lá no Uruguai o clima é muito descontraído, os atletas indo muito bem. Destaque aí para a parte física do Paê fininho, porra, correndo, jogando muito. E o seguinte, tá? O Vasco, falando agora de saída de jogador. Próximo jogador que pode deixar o Vasco da Gama é o nosso Marlon Gomes. O Marlon Gomes tem proposta da Itália e do futebol inglês, tá? O Milan vem com força para levar o Marlon Gomes embora. Então, não fiquem surpresos se mais um jogador deixar o Vasco da Gama após o pré-olímpico, tá? A situação do Marlon aí é difícil a permanência dele. Sem o Peck e sem o Aureliano, jogadores aí que não vão ficar no Vasco, né? O Peck já está indo para os Estados Unidos, o Aureliano não quer ficar mais aqui no Brasil. O Vasco prioriza a situação de jogador para lado de campo, tá? E a informação que a gente tem é que o Vasco já tem negociações sacramentadas, mas o que está faltando aí é o depósito das garantias para os jogadores e para os clubes, certo? A grana do Gabriel Peck vai entrar aí nos próximos dias. E é com essa grana aí que o Vasco pretende fechar a aquisição aí do Aravena, certo? E também do jovem Luciano Rodrigues, tá? Seriam os dois jogadores aí de ponta, tá? As negociações muito avançadas. Ontem a gente teve até uma reunião aí com os representantes aí do atleta, né, do Luciano Rodrigues, e a tendência muito forte que esses dois jogadores venham a atuar no Vasco. Bom, ontem o Vasco também simplesmente definiu a situação de volante, tá? O Vasco vai atrás do Naitan Nandez, certo? Jogador que fez história no Boca Juniors, né? Foi para o Cagliari, quando foi para o Cagliari, ele foi vendido por 18 milhões de euros aí, é cria do Peñarol, é um baita de um jogador que tem 18 anos, esse é o alvo do Vasco da Gama para volância. E, cara, chegando aqui no Vasco da Gama, é titular absoluto e pode ter certeza disso. Muda o nível do Vasco da Gama, mas muda muito ali, porque quem teve o Zé Gabriel como titular, ter esse jogador desse porte aí, jogador que já passou por seleção uruguaia, muito bom. Outra coisa que eu quero falar para vocês. Ontem, muitos jogadores aí dos Estados Unidos sendo especulados no Vasco, né? Andrés Cubas, né? Como a situação também do Carrasquilha. Gente, vai na minha, vai por mim. O jogador que o Alexandre Matos quer trazer é o Emanuel Reynoso. Esse é o nome do jogador, certo? Emanuel Reynoso, esse é o nome do jogador. Jogador que também passou aqui pelo Boca, tá? Lembrando, pessoal, que Laureano, quantidade de estrangeiros. No plantel, você pode ter vários, não tem limite. Para escalar, para relacionar, que são 7, tá? Por exemplo, São Paulo, no seu plantel, tem 9 aí estrangeiros aí. Bom, e o seguinte, lembram que eu falei sobre a situação envolvendo o atleta Terãs? Informação que veio hoje do Jorge Nicola é a seguinte: o Terãs pediu para jogar no Vasco da Gama. E a informação que o Jorge Nicola trouxe foi o seguinte: que o problema do Terãs era com o Filipão, porque o Filipão pedia para ele fazer ali funções defensivas que ele não gostava de fazer, tá?
Então, é o seguinte, o nome agrada, sim, o Alexandre Matos. Agora, é aquela situação. Pelo Alexandre Matos, o Terãs já teria sido contratado. É o nome que tem que passar pelo aval da 777 Partners, tá? E seria aí uma condição de empréstimo com opção de compra. Jogador que está lá no Pachuca. Perfeito? Então, é essa situação. A situação do Terãs dá uma evoluída. E o seguinte, só não vai ser jogador do Vasco se a 777 vetar, tá? Porque a situação está encaminhada, o atleta pediu para jogar no Vasco. Procurou o Alexandre Matos, informação que chega hoje na parte da manhã do Jorge Nicola. Agradeço pela sua atenção. Vamos torcer para que dê tudo certo. Hoje o dia promete. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Tamo junto, meus amigos. Valeu.